Olá meus caros, aqui é o Corvo. No episódio do Clube do Corvo de hoje, volto a abordar o filme The Pit and the Pendulum, de 1961, dirigido por Roger Corman, com atuações de Vincent Price, Barbara Steele e de roteiro adaptado de Richard Matheson, que, é claro, utilizou a obra original, o clássico do horror The Pit and the Pendulum, de Edgar Allan Poe, para dar vida ao roteiro, à narrativa que encontramos neste clássico do cinema. O papo de hoje será feito em companhia da Thalita, que é uma profissional de letras. Por se tratar de um filme clássico que não se ampara tanto em efeitos especiais e enfoca, deixa seu holofote muito mais acentuado na dramaturgia, e também sem falar que o filme em si é uma adaptação direta de uma obra literária, nada mais do que óbvio que uma profissional de letras, um estudioso preparado na análise de textos, alguém que saiba dissecar conceitualmente, tecnicamente a literatura, lançar um olhar acadêmico sobre a mesma, é um parceiro de grande valor, alguém que acrescenta muito ao conhecimento, às percepções que nós podemos fazer sobre o filme, sobre o roteiro, mas, claro, do ponto de vista leigo, né? Então, por isso mesmo, eu convidei a Thalita aqui para fazer esta comunicação comigo, na esperança de aprender alguma coisa nova ou observar algum aspecto deste roteiro de Richard Matheson, o qual nós não tenhamos percebido anteriormente, e, claro, analisar como o texto dele, um texto que foi várias e várias vezes alterado, inclusive pelo diretor Roger Corman, que fez algumas edições nele, como também pelo próprio Vincent Price, um leitor muito mais assíduo de Poe, que também fez aqui e acolá alguns acréscimos. Nós iremos aqui nos debruçar, levar todas essas questões em consideração, mas principalmente iremos mergulhar numa análise onde o texto e a natureza do mesmo é o ponto central, o ponto-chave para essa adaptação não literal da obra do Poe. Minha parceira de jornada aqui, a Thalita, me deixa honrado com a sua presença e suas contribuições. Olá, Thalita, como está? Seja bem-vinda. Caso queira, pode se apresentar um pouco melhor do que eu fiz e, claro, introduzir o primeiro tópico, o primeiro tema que chamou a sua atenção neste curto, porém histórico e emblemático filme de Roger Corman e Vincent Price. Olá, Corvo, e olá a todos. Muito obrigada pela pequena apresentação. Estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com você como sua convidada também. Eu acredito que a primeira coisa que precisamos pautar é que o filme é uma adaptação, qual tem o seu próprio sinônimo como ajuste, certo? Sendo assim, levamos em conta que não é a obra em si transportada do papel para a tela. Ela é muito mais rica em elementos da escrita do Poe. Tem outras referências, a coisa a gente vai falar aqui um pouquinho. E foi fascinantemente bem elaborada. Eu mesma assisti um pouco emburrada na primeira vez. Eu esperava um filme completamente escuro de terror psicológico, mas o que encontramos no filme é algo muito melhor e de bom gosto, se assim eu posso dizer. Sem dúvida. O uso do termo ajuste é muito bem-vindo para entender, compreender de certo modo o que de fato é uma adaptação. Muitas vezes nós deixamos de levar em consideração que adaptar é transportar um conceito da sua forma original, uma forma que tem procedimentos adequados, técnicos muito característicos, particulares de retratação de uma narrativa. Adaptar é tirar a obra deste ambiente, do seu próprio elemento, e transportar para uma forma completamente diferente de retratação. Uma forma que, por muitas vezes, altera o conteúdo. Toda obra que faz essa transição
é traduzida, digamos assim, em um outro formato, é claro que alguma coisa sempre se perde no caminho. É como, por exemplo, traduzir um texto do alemão direto para o português, ou para o inglês, e depois para o português. É claro que do alemão para o português algo se perde no caminho, mas quando a jornada é feita primeiro para o inglês, depois para o português, muito mais coisas, elementos do original se perdem. Usando apenas um exemplo, né? Um exemplo que tem a ver com o que tentamos pensar aqui, e utilizando esse exemplo para realmente pensar que fazer essa transição do texto original de um livro, da forma livro literária do texto, para uma representação cinematográfica, também há nuances, aspectos que vão alterar a essência do original. Alguma coisa sempre se perde e outros elementos também são introduzidos. São perdas, mas também ganhos, no sentido de acrescentar algo que antes ali não existia. Como você, Thalita, eu também sou um sujeito emburrado com adaptações. Raramente elas me convencem, não em virtude do aspecto delas, do que elas são, mas muito em virtude das expectativas que, como um amante de literatura ou amante de uma obra específica, eu costumo ter em relação à adaptação dessa mesma obra nesse formato cinematográfico. Quando nós somos apreciadores e amantes, nós desejamos do fundo de nossos corações que a adaptação seja mais fiel, próxima possível da obra original. Então, quando eu escuto o nome adaptação, baseado em, e se eu gosto da obra em questão, os pelos do braço já até arrepiam. Porque, embora nós saibamos que esse processo natural de perda e inserção de novos elementos seja algo perfeitamente natural, que isso vá acontecer, nós ainda temos aquela postura de certo passional com essas obras e no fundo nós não queremos que elas sejam maculadas de algum modo. Mas aí a gente tem que exercer mesmo aquele papel, de compreensão, de paciência, de observar se as pessoas estão procedendo de modo respeitoso e principalmente nessa construção de um produto artístico, cinematográfico novo a partir da obra literária, se as pessoas de fato compreendem os conceitos, o tom da obra original, o momento de época em que ela se insere, o pensamento do autor e, curiosamente, até mesmo para minha surpresa, na primeira vez que eu tive contato com os filmes do Vincent Price, estes que ele trabalhou com o Corman, e inclusive outros que não teve a participação do diretor, inicialmente eu também tinha essa postura emburrada. Não é igual, isso aqui não vai dar muito certo, não vai me agradar. Mas no fim eu percebi que o Vincent Price é alguém tão mergulhado nas obras do Poe que ele é capaz de traduzir na sua atuação o espírito melancólico, vitoriano do Poe e, a partir desse espírito, desse olhar, criar novas obras acompanhadas do fantasma do literário, da sua sombra, do seu olhar. O Price, atuando, é capaz de enxergar o mundo com os olhos do Edgar Allan Poe. Claro, não literalmente, mas ele entende as nuances do escritor, os sentimentos que normalmente ele aplica no seu texto e também nos apresenta o tônus que deve existir em uma obra adaptada do mesmo. E The Pit and the Pendulum me surpreendeu muito nesse sentido. O filme me agradou muito nesse sentido, porque embora ele não tenha muita coisa a ver com The Pit and the Pendulum, de fato, o que é próximo da história, não literal, não é tintim por tintim, mas o que é próximo da história nós vemos apenas no terceiro ato, no ato final. Mas mesmo assim,
a obra tem o espírito do Poe. Ela está carregada dele. E foi uma coisa feita conjuntamente, né, entre o Corman, o Matheson, que escreveu o roteiro, e o Price. E isso me surpreendeu bastante na primeira vez que eu vi. O que me fez admirar muito o Vincent Price, principalmente, e a dar uma chance para as adaptações seguintes. Essa aqui, no caso, foi a segunda, né? A primeira que eles fizeram foi House of Usher. Mas todas elas, de certo modo, possuem essa característica de fazer presente na adaptação o espírito e o olhar melancólico do Edgar Allan Poe. Enfim. Ainda não assisti esse primeiro, mas o que eles fizeram nesse filme foi bem interessante, porque ele começa com alguns flashes do mar batendo contra as rochas e mostrando bem o exterior do castelo onde a história vai acontecer. A ênfase nesse cenário e nas cenas, as quais também aconteceram no decorrer do filme, me fizeram pensar um pouquinho no poema da Annabel Lee. O poema fala, em uma tradução assim completamente livre, que há muitos anos atrás, em um reino perto ao mar, os ventos e as tempestades tiraram a donzela do seu amor. E ali ela estava presa em uma sepultura neste castelo, mas que o amor deles era algo muito maior, e que o narrador sentia-se muito próximo, sentindo os olhos brilhantes dela por ali. E durante o filme, nós não só vemos essas cenas das ondas batendo nas rochas do castelo, como há uma tempestade que rouba a cena em um momento muito oportuno, e depois mostram que ela está exatamente sepultada dentro do castelo. Coincidências, interações diretas. Fez muito sentido para mim quando eu lembrei desse poema. Eu sei que alguns professores de literatura podem entrar em questões de mas essa porta vermelha representa isso e isso, e o autor apenas quis colocar uma porta vermelha ali. Mas nesse caso, nós estamos trabalhando com pequenos detalhes que encontramos tanto no campo do texto quanto no visual, que nós estamos analisando aqui, certo? Outro poema que fala sobre mulheres do Poe também, sobre rios, amores, seria o Lenor. Mas esse em si, ele trata do sentimento com muita ira, muitas exclamações, referências à mitologia grega, comparações exacerbadas pelo sentimento. Eu realmente identifico com um pouquinho desse do Annabel Lee, porque ele fala sobre alguém vivendo o seu luto e processando os sentimentos de uma maneira um pouco mais melancólica. Entendo perfeitamente. Durante as colocações que eu fiz no podcast do Cine Corvo, onde abordei o filme novamente, lancei sobre ele alguns olhares, eu mencionei sobre este aspecto de universo Poe. O Corman, o Price, o Matheson, eles tinham contos para adaptar, e contos muito objetivos. Eles não são nada módicos em termos de riqueza. Os contos do Poe eles são muito densos, né? Leitores sabem muito bem disso, mas eles tendem a ser muito breves, porque do mesmo modo que o literário ele é muito profundo, ele é muito imerso nos seus sentimentos e na narrativa que ele constrói, ele vai direto ao ponto, ele não fica rodeando muito. Então são textos breves, porém muito densos, muito profundos, que você pode pensar inúmeras coisas depois da leitura já ter terminado. Mas para adaptar contos assim para uma obra de 80, 90 minutos é muito complicado mesmo, porque o filme tem que render mais tempo de tela, mais exposição do elenco, sendo que o interesse original, possivelmente aquilo que o autor, o escritor, visualizou para essa história, não tinha o menor compromisso com isso. Certamente o Poe não pensou em escrever seus contos imaginando que daqui a alguns anos eles serão adaptados para o teatro, né? Ou coisas assim. Não creio que seja esse o caso, né? Mas o Corman e o Matheson, principalmente, eles tinham um trabalho a fazer.
que era fazer desdobramentos desses elementos, desses conceitos tão interessantes, tão imersivos que o Poe nos apresenta nos seus trabalhos. Como adaptar um conto tão breve, porém tão profundo, tão perturbador como The Pit and the Pendulum em uma obra de 90 minutos? É um desafio. E em virtude disso, eles optaram, portanto, em alocar o conceito do trabalho em algum momento do filme. Não seria o conceito a única coisa que habitaria a obra, mas em um momento pontual, clímax, o centro, o holofote, ele estaria sendo utilizado dessa forma em um tempo-chave, em um momento-chave da obra, em um momento específico. No caso aqui foi o terceiro ato. Mas no restante da obra é como se houvesse a assunção de algo que nós podemos identificar como um universo Poe, né? O que o Price e o Corman criam, juntamente com a ajuda da escrita do Matheson, é um universo Poe. Nós temos The Pit and the Pendulum no centro, mas elementos de outras obras do Poe perambulam, assombram esse cenário. Eles não estão sendo diretamente representados, objetivamente representados, eles não são um enfoque, outros contos aqui não são um enfoque, mas é como se nós sentíssemos que de alguma forma eles fazem parte desse espaço. Por isso eu costumo dizer, né, o universo Poe. E é algo sensacional, é algo único, o que o Corman e o Price, juntamente com o Matheson, conseguiram criar nesses que são os principais trabalhos, né? Principais adaptações da filmografia deles, que de alguma forma fazem alusão às obras do Poe. É fantástico, fenomenal. E é interessante também como a cada vez que nós entramos em contato com esses filmes, assistimos mais uma vez, nós percebemos coisas as quais nós não havíamos percebido antes, porque essa representação ela é delicada, singela, e até mesmo se furta nas trevas em alguns momentos. Há certas coisas que são mais explícitas, mas outras nem tanto. E dependendo também do tipo de relação, de sentimento que o leitor tem com os textos do Poe, algumas coisas vão saltar mais aos olhos de algumas pessoas do que de outras. Nós veremos algumas coisas que outras pessoas não veem. Annabel Lee eu não enxerguei, mas agora que você mencionou, e do modo como mencionou esses aspectos, eu consigo compreender e enxergar perfeitamente. Vi completamente como se fosse um quadro pintado, né, uma tela artística, a representação de Annabel Lee. Nos frames, nas tomadas do castelo, do plano de fundo, da tempestade. Perfeitamente. E uma coisa que você chamou atenção e faz totalmente sentido, né? É que nós temos uma donzela realmente sepultada neste castelo, né, na cripta do castelo dos Medina. O que, se é real ou não, se procede ou não, né, o falecimento, aí já é uma outra questão. Mas, alegoricamente, simbolicamente, representativamente, né, nota-se uma conexão perfeita aqui. Realmente, há conexões, há possibilidades de que nós sintamos esse fantasma de outros poemas, contos do Poe habitando essa obra, essa adaptação, que em tese teria o seu enfoque exclusivamente no poço e na lâmina do pêndulo, né? É bem interessante. Eu citei na minha fala no Cine Corvo que eu tive sensações, né, de Barril de Amontilado, O Enterro Prematuro, outros contos dessa natureza fúnebre habitando este cenário. E você traz agora Annabel Lee. O que eu não havia percebido, mas agora não apenas percebo, mas sinto perfeitamente. Perceber e sentir. Poe, né, a obra de Poe, mesmo nas adaptações, né, é uma obra de extrema sensibilidade, que elicia sentimentos. E agora está aqui,
Meu braço até arrepiou quando eu pensei nas cenas que você descreveu. Incrível, fantástico. Realmente, dando uma olhadinha assim no filme, ele parece um pequeno quebra-cabeça do Poe com pequenas peças de contos, poemas e um pouquinho da vidinha dele também, né? Uma outra coisa que eu acho importante falar sobre agora seria sobre o tempo em que o filme ele foi colocado. Porque assim, quando nós analisamos quando as obras aconteceram, o conto ele se passa durante a Inquisição Espanhola, entre 1470 e 1480 mais ou menos. E ele começa com uma epígrafe em latim também. E como consta ali na própria descrição, ali embaixo dela, é uma quadra que foi escrita para os portões de um mercado que foi erguido no local do Clube Jacobino em Paris. Então, ambos os eventos históricos têm como a marca registrada ataques violentos, radicais, ainda que com ideais diferentes, se a gente pode colocar assim. E a tradução dessa quadra seria mais ou menos: aqui temos um grupo profano de torturadores com uma sede insaciável de sangue inocente, do qual alimentaram-se ao longo do seu frenesi. Agora nossa terra natal está segura, a caverna funerária destruída e a vida e a saúde aparecem onde uma morte tenebrosa já existiu. E para mim teve um impacto muito forte quando eu fiz a primeira tradução assim por cima, porque mostra muito a dor local, né, com aquele finalzinho de ironia ainda. Já o filme não mostra exatamente o período em que se passa logo no começo. Podemos tirar conclusões pelas vestimentas, mobílias, local, etc. Até mesmo porque o irmão da Elizabeth, ele chega lá andando num cavalo também. Mas nós só temos alguma noção de tempo quando mostra a tumba dela, com a data de nascimento da morte, mais ou menos entre os anos 1500. Algo mais próximo seria algo após a própria Inquisição, o que justificaria, então, assim, brevemente, porque há um ambiente de tortura ainda disposto naquele castelo como, entre aspas, uma herança. Exatamente. Eu creio que tenha sido essa exatamente a intenção do Matheson e do Corman quando eles optaram por essa direção. Herança. Essa palavra ela tem aqui muito poder, porque é uma herança maldita, não apenas dos horrores causados, perpetrados pela Inquisição Espanhola, na figura do pai do protagonista, né, do Nicholas, o Sebastião ou Sebastian, né? A herança que ele deixou, o sangue que ele deixou naquele solo, naqueles instrumentos macabros, medonhos, horrorosos, mas não apenas a representação física desses instrumentos, né? Desse episódio bárbaro da história da humanidade, mas as marcas, a herança que ele também deixou na alma e na psique do Nicholas. Inclusive a sua família, os seus filhos, aqueles que ele, no caso Sebastian ou Sebastião, não tinha a intenção de torturar diretamente com o uso daqueles instrumentos. Os atos medonhos que aconteceram em nome do fanatismo, do fundamentalismo religioso naquele castelo, mesmo que os seus corpos não fossem marcados com aqueles instrumentos medonhos, as suas almas foram. E a maior representação disso, né, no caso, foi o fato de Nicholas ter assistido a um episódio trágico, né, bárbaro, inimaginável, que foi sua própria mãe ser vítima, né, dos ataques, da fúria assassina do seu próprio pai. Mas é uma herança maldita, uma herança de tortura, que afeta o espaço, mas afeta também o espírito, né? E essa afetação do espírito é algo perfeitamente perceptível no declínio mental, no adoecimento do personagem, né, do trauma infantil, e em virtude de conhecê-lo, né, alguns personagens passarem a explorá-lo, a machucá-lo, a assediá-lo com isso,
até que a mente dele sofre uma regressão, né? E posteriormente uma projeção de todo esse mal internalizado, essas violências da alma que ele sofreu posteriormente, né? Mas tem um aspecto bastante interessante também na fala do Nicholas, em um momento do filme, onde ele diz que o castelo era assombrado. E o irmão da Elizabeth, que veio até o castelo para saber um pouco mais sobre a sua morte, né, em que condições isso aconteceu, como aconteceu, ele aparentemente relata não ver nada de anormal no castelo e nem nada. E o Nicholas vira para ele e diz, né, você está aqui há poucas horas, você não vive aqui, você não sabe absolutamente nada, né, do que seria essa essência maldita que habita este castelo. E é bem isso. Há uma aura sobrenatural aqui, uma herança que é física, que se mantém no espaço. Nós vemos isso nos objetos, na disposição da mobília também, né, nas imagens que foram pintadas no calabouço, né, nas paredes, né, nos demônios retratados. No conto original do Poe, né, nós temos gárgulas. Aqui eles deram um jeitinho de pintar as paredes, mudaram um pouco. Mas isso está ali também, essa herança, esse clima maldito, né, essa dor, a morte como um todo, a tortura, tudo está representado ali. O ambiente ele é pesado, né? Assim como lembrar desses episódios, desse genocídio também é pesado, continua sendo uma herança, um legado maldito da história da humanidade e que infelizmente nunca foi completamente, né, dissolvido, infelizmente. Mas enfim, tudo isso, essa herança habita este lugar. E a questão das datas, né, como você bem apontou, a percepção da data de falecimento da Elizabeth no seu sarcófago, né? Sarcófago não, né? Tumba. É uma data posterior, data de um período posterior à Inquisição. Mas note que, né, esse período é apenas se dá apenas poucas décadas depois do fim da Inquisição, né? E nesse sentido é importante nós também fazermos uma meditação, uma análise histórica no sentido de entender que as coisas são extintas, mas o processo de extinção não é tão natural e espontâneo assim. É claro que havia pessoas ali combatendo a Inquisição, que haviam resquícios de inquisidores e pessoas que acreditavam que acreditavam ainda naquele momento que aquilo que eles fizeram foi justificado e que deveria continuar acontecendo, né? É uma coisa que não desaparece totalmente assim do dia para a noite. 3 décadas, 4 décadas, deveria ter sumido. Não some, né? O fundamentalismo, a violência, a ignorância, a perversidade das pessoas são elementos que ficam tão enraizados, tão presentes na cultura, solidificados, que não é fácil assim que tudo isso suma de repente, né? É como o sangue mesmo, pegajoso, que fica marcado, né, manchado no tecido. Mesmo que você lave, ainda fica algum tipo de né, vestígio no ambiente, nas peças, horroroso, né? As marcas da violência são tão pegajosas como o próprio sangue, né? E elas permanecem dormindo por décadas e décadas, né? Um pequeno pinguinho de sangue, né? Um pequeno vestígio, se nós não estivermos atentos a isso, pode se tornar uma poça de sangue muitos anos depois, décadas, séculos. E nós temos, né, exemplos disso perfeitamente, inclusive no século XXI, né, com pessoas aí a céu aberto defendendo tortura, né, esse tipo de abordagem invasiva, brutal, desumana, inaceitável, né. Essas coisas não somem assim. Então quando a gente pensa que o filme acontece historicamente um pouco depois do término dos procedimentos, né, do genocídio da Inquisição Espanhola, isso me vem à mente. Não sumiu. Talvez as práticas, pelo menos
as práticas ao vivo, públicas, tenham sumido, mas a tortura, né, e a mente perversa, né, que enxerga nisso, na tortura em si, nesse ato bárbaro, um meio de fazer justiça, essa mentalidade, esse mal, essa perversidade não sumiu. Inclusive, ela continua existindo no mundo. Então, nós estamos aqui ainda neste contexto. E com tão poucas décadas à frente, nós podemos dizer com certeza que ainda é o contexto da Inquisição. Não apenas os objetos ainda permanecem, as práticas permanecem, talvez as escuras, mas a ideologia, o espírito inquisidor, as marcas por ele deixadas, o mal, os demônios, permanecem no calabouço e permanecem também espreitando com aqueles olhos diabólicos, os nossos espíritos. Entendo o que você quer dizer. Até porque mesmo Poe ele é considerado como mestre do macabro, certo? Então, ele usar determinadas ambientações nos seus contos faz muito sentido. E eu tenho certeza que o filme fez um bom uso também, colocando algo mais ou menos próximo dessa época, sem sair mais ou menos da linha do tempo, deixando algo bem próximo. Mas além dele ser o mestre do macabro, eu acho que é importante também dizer que ele colocou um marco muito importante na literatura americana, porque ele foi um dos pioneiros dos contos policiais, certo? Assassinatos da Rua Morgue é como o chute inicial do gênero, e eu não pude deixar de ver que o filme quis trazer essa estratégia. Até mesmo porque o irmão da Elizabeth vai até o local, arrecada pistas, trabalha com os fatos para tentar descobrir o que realmente aconteceu, e todos esses são elementos da trama policial, e foi incrivelmente bem colocada no filme. Todo conto é escrito com o que chamamos em literatura de percepção de discurso. O que é isso? É basicamente uma escrita com efeitos. O conto original, quando lido em voz alta, ele cria um ritmo, como se a sua própria voz estivesse levando o pêndulo ao prisioneiro. A pontuação, as aliterações, eles trabalham juntos para criar esse ritmo, como também criam um desespero e um cenário que vamos conhecendo devagar com pequenos flashes de luz. Temos traduções muito competentes do conto, mas nenhuma foi capaz de trazer esse elemento para outras línguas ainda. Até mesmo na nossa, nós não temos temos boas traduções, mas não nada próximo a algo que crie esse efeito. No filme, o que eu acabei notando são os jogos de luz, as iluminações e os jogos sonoros que tentam criar essa mesma atmosfera de alguma forma. Porque à medida que eles vão encontrando novos elementos ou novas pistas, a música é muito alta e tensa, ao mesmo tempo é o silêncio mortificador quando estão próximos de entender o que realmente está acontecendo. O filme também trabalhou muito bem com a iluminação, usando apenas velas nos ambientes ao redor, uma sombra maior no ambiente das máquinas de tortura e ao mesmo tempo um ambiente muito claro no quarto de Elizabeth quando são, entre aspas, visitados pelo espírito dela. No conto do The Raven, o corvo em si ele serve como elemento de tortura. No The Pit and the Pendulum, o elemento é a escuridão e o próprio pêndulo. E no filme o elemento principal não é visível. É o que não se vê e tampouco se justifica. É o que beira o sobrenatural ali na trama do filme. De pleno acordo, tanto com o elemento invisível, como também o aspecto sobrenatural que definitivamente cai sobre todo o castelo. The Pit and the Pendulum, originalmente o conto vai mesmo nessa direção que você nos disse. Flashes, feixes de luz, pouco contato visual. E é um texto que elicia, acentua muito os nossos sentidos, porque justamente tira de nós um dos nossos principais, talvez um dos nossos mais queridos, que é a visão. Quando nós tiramos um dos sentidos, normalmente os outros são amplificados. E de fato é o que acontece quando nós fazemos a leitura de The Pit and the Pendulum. Sem a visão,
nosso paladar, nosso olfato, nossa audição ficam muito acentuadas, assim como os sentidos da própria vítima, daquela que sofre, se desespera, mergulha num profundo horror, né, na ameaça, ou até mesmo promessa daquele instrumento horroroso, horrendo, né, que o intimida, o ameaça constantemente de separar seu corpo em duas metades. É muito denso, é muito impactante, né, e para os leitores mais sensíveis, e até mesmo aqueles não tão sensíveis assim, o nível de tensão do conto é gigantesco. Ele nos move de maneira muito íntima, né? Porque a leitura é íntima e também diz respeito à intimidade, à solidão, à vivência única, exclusiva e individual daquele prisioneiro que está ali, naquele recinto. É muito íntimo, particular e intenso. E muito mais do que o filme, com certeza, porque o filme divide atenções, né, com vários outros personagens. A trama acaba sendo uma trama coletiva que tem alvos, né? O crime em si tem endereço, tem alvo, mas são muitas outras pessoas envolvidas, muitas outras biografias que de alguma forma participam desse evento, de tudo que acontece ali, que foram afetadas pelo que aconteceu ali previamente e que são atores deste espaço. The Pit and the Pendulum, no conto, ele é muito centrado no torturado, né? É algo muito mais íntimo, como eu coloquei. Então isso dilui um pouco a tensão, o impacto, né? A dimensão da carga emocional que é eliciada em nós, com certeza. Mas de fato há ainda alguns encontros, porque da mesma forma que a visão inicialmente é privada no conto, aqui também é, porque se não é o pêndulo, a arma intimidadora do filme, aquilo que mais ameaça a princípio, que estava invisível, aqui também é uma coisa invisível aquilo que ameaça. Não é o pêndulo, mas é a possibilidade do fantasma, né, o fantasma que faz surgir a culpa, faz emergir também os traumas do passado, aquilo que o personagem central, o Nicholas, não consegue lidar muito bem, que ele não superou, e é um elemento também invisível. O pêndulo em si é algo físico escondido, mas a ameaça dele está totalmente, constantemente presente. É algo como, digamos, o conceito, né, de panóptico, do Michel Foucault, por exemplo. Só que o panóptico, né, não tinha nada. Aqui realmente há. Mas não é necessário você ver para saber que a coisa está lá. O que amedronta é a ideia de que a coisa esteja, né, daquilo que nos ameaça, que ameaça a nossa integridade, esteja lá. O pêndulo está lá, de fato, não é como o panóptico, que não tinha guardas vigiando. Mas a ideia é essa, fazer com que exista uma ação mental que nos iniba, né, de alguma forma, ou nos ameace de alguma forma. Não ver o pêndulo, mas escutá-lo, né, ou ter uma mínima noção de que ele existe, já é assustador o suficiente. Não é necessário vê-lo, né, fisicamente. E no caso, a Elizabeth do filme tem esse elemento invisível, perfeitamente como você colocou, e é também um elemento de ameaça, porque embora as coisas não estejam muito claras a princípio, as motivações ainda não tenham sido expostas, o efeito do fantasma, do sobrenatural, daquilo que não se vê, mas que de alguma forma se manifesta no ambiente, nos sussurros, né, no cravo sendo tocado, isso causa, né, um efeito, um desgaste, uma violência interna muito grande, assim como aquilo que está escondido e nós não vemos, como lá no panóptico, o guarda, que supostamente estaria lá, mas não está, ou o pêndulo invisível do calabouço, são elementos não visíveis que criam em nós
uma sensação de ameaça, de impacto muito grande, né, de violência muito grande. Então, sim, perfeitamente, entendo perfeitamente o que você quer colocar aqui. E a questão dos contos policiais é bem interessante, porque de fato, The Pit and the Pendulum não é um conto policial, está longe de sê-lo, né? É um conto mais histórico, crítico, psicológico, do que necessariamente policial. O conto em si não tem esses contornos, mas é como eu coloquei anteriormente, é o fato de um universo do Poe, né, das obras do Poe, ambientarem o mesmo espaço, embora o acento não seja em contos policiais, por exemplo, mas apenas no The Pit and the Pendulum. Mas esse universo coexiste, ele tem elementos transitando ali, transitando como fantasmas. Não há apenas o fantasma de Elizabeth, né? Fantasma entre aspas da Elizabeth, né? Perambulando pelo set. Não é só esse fantasma. Há vários outros fantasmas que são os fantasmas dos contos. E aqui, os traços policialescos, pelo menos na minha visão, é apenas mais um desses fantasmas. Eu concordo e entendo o que quer dizer também. E todos esses fantasminhas formaram um filme bem bacana no final, né? Mas o final em si, ele não tem exatamente um final feliz para todos, o que acaba se distanciando um pouquinho do conto, certo? Porque no conto temos um final feliz. Quem estava sendo torturado é liberto. E já no filme, quem estava trapaceando é descoberto e punido. Nós vemos os olhos brilhantes e desesperados da Elizabeth sendo finalmente sepultada dentro de uma dama de ferro. O que fecha, assim, pra mim, com todos os detalhes possíveis, o poema da Annabel Lee, que eu falei antes ali no comecinho. Logo no começo do poema, a gente tem um verso que é assim: That I maiden there lived, whom you may know. Então, me dando o direito de fazer uma ponte direta com maiden, a tradução literal seria donzela ou dama, e é o mesmo nome do aparelho de tortura em que Elizabeth acaba nas cenas finais. Então, o filme em si, eu vejo que foi muito bem estruturado e trouxe o Poe em diversas faces, explorando o que o autor tem a oferecer. Eu gosto muito da frase de uma tradutora chamada Márcia Heloísa, que diz que quando nós lemos o Poe, antes de tudo, reconhecê-lo. E o filme com certeza o reconheceu de uma forma muito além do pouco que geralmente está exposto para nós. A obra acabou sendo uma grata experiência para mim, e depois que abriu meu coração com mais carinho com o conceito de adaptação em mente, se tornou uma experiência incrível. Muito obrigada por ter dividido um pouquinho dessa jornada aqui comigo. A Márcia Heloísa não poderia ter colocado de maneira mais clara, assertiva, o que de fato é ler Poe. Definitivamente. Ler Poe é isso. É reconhecê-lo. Reconhecê-lo devido principalmente ao grau, né, de imersão, de doação daquilo que ele colocava nos seus textos. A identidade do Poe vaza no seu texto. Corvo, mas a identidade de cada escritor, todo escritor, né, do mundo, todo aquele que escreveu alguma vez, depositou algo de si no seu texto. Sim, absolutamente, mas alguns autores fazem isso de forma muito mais sensível do que outros, né, de forma muito mais intensa do que outros. A maneira como os sentimentos que eles depositam no papel, nas suas alegorias, nos temas que escolhem, os sentimentos depositados são tão intensos, tão grandes, que eles ficam de alguma forma eternizados nos versos, nos trechos, palavras, parágrafos, né? E o Poe definitivamente é um desses autores. Quando nós o lemos, nós o reconhecemos, porque ele transparece. Ele deixou que sua própria identidade, suas principais questões vivessem, fossem eternizadas dentro daquele texto. E de fato foram, né? Ler um texto do Poe no século XXI é reconhecê-lo, assim como foi lá na época vitoriana. Ler Poe é reconhecê-lo, né? Não no sentido de reconhecimento, de aclamação, mas o simples fato de reconhecer que aquela pessoa habita ali,
né? O que também dá um traço de identidade, autoria que todo literário busca, né? Eu acho que é um sonho de todo literário, que uma pessoa possa ler o seu texto e reconhecer que ele em si habita aquele espaço, que ele está vivo ali. É um sonho que eu acho que todo escritor busca, né? Essa concepção máxima da vivo aqui, estou aqui e o meu leitor me reconhece, ele consegue me sentir. Assim, me eternizei no texto. É fantástico, é maravilhoso, né? E talvez a maior dádiva, glória que um escritor, imagino eu, pelo menos na minha avaliação, pode atingir. E o fato do filme conter Poe, né, transpirar Poe, e muito além de apenas um dos seus contos, também, para mim, é algo categórico, claro que as pessoas envolvidas, né, o Corman, o Matheson, o Price, foram pessoas que leram Poe, conseguiram reconhecer Poe, né, assimilaram a essência do seu texto e conseguiram transferir essa essência de algum modo, né, não transferiram o Poe em essência, mas características, né, da sua obra para o filme, de algum modo que fosse possível estabelecer pontes como aquela que você fez, né, com a Annabel Lee, né, que pontes fossem criadas, que uma coisa remetesse à outra, o texto original remetesse a esse filme e vice-versa, caminhos, né, esse palco onde a alma do escritor, seu espírito, né, sua memória, sua maneira de ver o mundo, entender seus conceitos, habita, continua existindo mesmo após a morte dele. Chegamos ao fim dessa comunicação e novamente eu agradeço a presença da Thalita, muito obrigado pelos apontamentos, pelas contribuições que você fez, e agradeço não apenas em meu nome, mas também em nome dos meus ouvintes, que tenho certeza, muitos deles devem ter apreciado muito as contribuições que você aqui nos brindou, nos deixou. Muito obrigado, Thalita. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos. Estamos aí sempre ali no nosso grupinho para poder discutir mais sobre o assunto, se tiverem algo a dizer, algo a questionar. E como eu disse antes, foi uma grata surpresa e também foi uma experiência incrível poder participar desse vídeo com vocês. Muito obrigada. Foi um imenso prazer, realmente um imenso prazer. E vou ficando por aqui, meus caros. Agradeço a todos que ouviram, chegaram até aqui e até um próximo Clube do Corvo. Saudações, Corvídeas.